18.12 Mecanismos de transferência de calor. Muito bem. Bom, a pergunta que a gente quer responder aqui é como é que a gente transfere energia do sistema ou para o sistema? Como é que ocorrem essas transferências de energia? Existem basicamente 3 mecanismos de transferências de energia térmica, tá? E são esses mecanismos agora que a gente vai estudar. Então, os mecanismos aqui apresentados é a condução, a dita convecção e, finalmente, a radiação. São esses os mecanismos aqui que a gente vai ver brevemente, né? Obviamente, aqui em alguns minutos, tentar descrever cada um deles. Então, o primeiro de todos aqui é a condução. O que vem a ser esse mecanismo de transferência de calor? Bom, do nosso dia a dia, né, para aqueles que cozinham, a gente sabe, se a gente colocar uma panela de metal, por exemplo, no fogo, em algum tempo, o cabo ele vai estar tão quente quanto a panela. Pega aquela panela de metal, põe lá no fogo. Daqui a pouquinho você vai ver que aquela panela ali, o cabo dela vai estar tão quente quanto a base que está ali em contato com o fogo. Então, apesar desse cabo ele não estar em contato direto, né, com o fogo, a energia ela é transferida então para esse cabo por meio desse processo que a gente chama de condução. Então, o que vem a ser isso? Qual que é a brincadeira? A ideia é basicamente o seguinte: você tem os elétrons e os átomos que estão ali da panela, tá certo? Aqueles que estão em contato direto com a chama, eles começam a vibrar, né? Começam a aumentar a sua vibração por conta da alta temperatura. Essa vibração, juntamente aí com a energia que está associada a essa vibração, elas vão sendo transmitidas por colisão para outros átomos que estão ao redor deles. Então esse cara começa a vibrar, o cara do lado vibra, o próximo vibra, e isso vai vibrando, vai tendo uma reação em cadeia, né? Que essa vibração da rede ali como um todo, ela vai sendo transmitida por colisões, basicamente, entre átomos e átomos, até você alcançar, então, toda a panela. Então, dessa forma, uma região que está aí em uma temperatura crescente, ela vai se propagando, né, em direção às partes do corpo. No caso da panela, né, a panela está em contato com a chama, aquelas moléculas, aqueles átomos estão extremamente energéticos, excitados, e essa excitação vai sendo transmitida, né, uma a uma, porque eles estão intimamente ligados, né, e vai tendo, então, essa transferência de calor aí por condução. Bom, aqui a gente vai querer entender um pouco mais. A pergunta que a gente vai tentar entender aqui é como seria a taxa de condução dessa quantidade de calor. Ou seja, qual que é a energia térmica transferida por unidade de tempo? Em outras palavras, eu quero calcular aqui a potência de condução, que é a minha energia por tempo. Qual é a taxa de condução de calor? Essa é a pergunta que a gente vai trabalhar aqui. Bom, certamente, né, se a gente começar a analisar com algum cuidado, isso vai depender das propriedades geométricas da minha placa. Então, imagina que eu tenho aqui, ó, vamos pensar agora em placas, tá certo? Então, deixa eu inserir uma figura aqui para a gente entender o que eu quero dizer. Tá aqui, ó. Essa é a minha brincadeira aqui. Tá aqui, eu tenho um reservatório quente, TQ, tenho um reservatório frio, TF, e eu quero, então, usar essa minha placa intermediária aqui de comprimento L aqui, ó, esse cara aqui, para transferir o calor de um lado para outro. Bom, intuitivamente, né, você já percebe que essa taxa vai depender dessa área, né? Se eu pegar e colocar um alfinete aqui, ó, bem fininho, é natural que vai levar muito tempo, né, para esse reservatório quente transferir, né, porque a excitação vai só pela agulha ali, né, então o negócio vai bem devagar, de forma que intuitivamente a gente já consegue perceber que ele vai depender da área desse meu sistema. Também vai depender de quão comprido ele é, né? Se eu pegar esse cara aqui e colocar ele no tamanho de 1 quilômetro, né? Vai demorar, né, velho, para esse reservatório quente transferir a energia para o reservatório frio. Então quanto maior a área, mais rápido deve transferir.
Quanto maior o comprimento, mais devagar deve transferir, porque tem que passar por todo o sistema ali até chegar do outro lado. Então, é natural de se pensar que ele dependa da área e dependa também do comprimento. Além disso, se esses caras estiverem praticamente na mesma temperatura, a transferência também vai ser bem devagar, porque as excitações, né, não vão acontecer tão bruscamente, né? Então, se tiver um cara aqui praticamente agitado igual o cara do lado, né, não tem. Agora, se esse cara estiver vibrando muito, né, aí o cara vai transferir rapidamente. Então, intuitivamente, né, e aqui eu estou fazendo vamos dizer, esse exercício aqui de pensamento só para a gente poder, com a mão, colocar algumas ideias, mas intuitivamente, né, é fácil até de a gente entender que essa taxa de transferência de calor na condução, ela deve ser proporcional à área, à variação da temperatura e inversamente proporcional ao comprimento. Façam esse exercício de pensamento que vocês vão, né? Porra, velho, quanto maior a área, né, deve transferir mais. Se o meu negócio, o meu condutor térmico tiver 1 quilômetro, vai demorar, então tem que ser inversamente a ele. E se a temperatura é muito grande, né, a variação de temperatura entre os reservatórios for muito grande, provavelmente a transferência também vai ser maior. Se estivesse na mesma temperatura, inclusive, seria zero, né? Então, né, é natural que dependa de ΔT, porque se ΔT é zero, essa transferência também é zero, já está em equilíbrio. Então, dado esse exercício, é natural, né, que a gente consiga definir, então, esse meu P de condução aqui como sendo igual a um KA ΔT sobre L, onde esse K aqui é uma constante de proporcionalidade e ela recebe o nome de condutividade térmica. Então você vê que um exemplo ali de raciocínio ali você consegue de fato determinar qual é a taxa de transferência de calor por unidade de tempo. Isso aqui nada mais é do que Q sobre T. Quantidade de calor por unidade de tempo. Essa constante de proporcionalidade é o que a gente chama de condutividade térmica. A potência é watt, então se a gente analisar a dimensão do K, do K aqui, ele tem que ter então watt, porque o resultado da minha potência é watt. E agora eu tenho que cancelar isso aqui. Aqui a área é metro quadrado, aqui é metro. Então aqui eu tenho metro vezes Kelvin. Então esse cara tem que ser watt por metro Kelvin. Quando eu multiplicar esse K aqui, o que eu tenho aí é o resultado final, né, da potência dado em watt. Então essa é a unidade da minha condutividade térmica. Vale frisar que essa constante aí de proporcionalidade, a condutividade térmica, ela é uma constante que depende somente do material, tá certo? E não da geometria, porque a geometria toda já está ali embutida, né? No A e no L. Então, só depende do material que essa placa aqui é feita. Se ela for de cobre, a condutividade é 1, se ela for de vidro, a condutividade é outra. Dependendo do material que ela é feito, você tem aí uma condutividade diferente. Aí, naturalmente, vão experimentar lá e começa a tabelar todo mundo, né? Pega o vidro, pega o cobre, pega o ouro, e faz aquela tabela lá para você, então, poder trabalhar, né, e entender a condução, né, térmica dos materiais. Além disso, vale frisar que essa taxa de transferência de calor ela é diretamente proporcional a essa constante de proporcionalidade. De forma que, se eu der uma geometria fixa, ou seja, se eu pegar o mesmo objeto aqui, o mesmo sempre, dado uma certa diferença de temperatura ΔT, o material que tiver o maior capa, né, que tiver a maior condutividade térmica, irá transferir mais energia por unidade de tempo. O P é proporcional à minha condutividade. Quanto maior a condutividade, se esse cara aqui vale 100.000, uma variação de 1 Kelvin vai dar uma potência de 100.000 watts. Né? Se o A e o L forem 1, por exemplo, 1 metro quadrado, comprimento de 1 metro. Então, uma variação de 1 Kelvin faz com que a potência, né, a quantidade de energia transferida seja maior quanto maior o K.
tá certo? Então, quanto maior o kappa, ou maior é a condutividade do meu material, mais bom condutor de calor, mais bom não pode, né? É melhor condutor de calor ele é. É conveniente também a gente fazer algo análogo ao que a gente faz no eletromagnetismo, tá? Que é definir o que a gente chama de resistividade térmica. Então, isso é tudo criação do ser humano, certo? O cara fica criando, vamos pegar, vamos tabelar, mas condutividade não é legal, vamos falar de resistividade, né? Sem problemas, a gente pode definir também o que é resistividade térmica, que é proporcional, basicamente, ao inverso da condutividade térmica. Então, isso é porque a gente faz uma analogia, né, com o eletromagnetismo. Se você lembrar lá do ensino médio, né, diferença de potencial é igual a resistência, né, vezes a corrente, né? Então tem uma taxa ali de que a corrente pode ser transferida, né, os elétrons podem ser transferidos, dado uma diferença de potencial, dependendo dessa resistência. Quanto maior a resistência, né, menor vai ser a corrente, dado uma diferença de potencial. Porque é uma grandeza que mede o quão resistente o material é em transferir corrente, em transferir elétrons, né? Agora a gente vai fazer o mesmo, né, um análogo para temperatura. Então a gente vai definir o que vem a ser resistência térmica, tá? Então, resistência térmica, se você olhar aquele análogo ao que a gente tem no eletromagnetismo, corrente ela é igual a diferença de potencial dividido por R. Quanto maior o R, quanto maior a resistência, menor a corrente. Então, essa corrente ela mede, né, a quantidade de carga por unidade de tempo. Agora aqui o nosso análogo, né, é a quantidade de calor por unidade de tempo. Então, é natural que a gente tenha alguma coisa nesse sentido. A taxa de condução de calor, ela é, na verdade, não igual, ela é proporcional à variação de temperatura sobre essa minha resistividade do material. Essa é a minha resistência térmica do meu material. Então, se a gente definir o valor de R de uma placa de espessura L, e agora eu só vou usar a espessura, tá? Como sendo, então, um R que é igual a um L sobre o kappa. Então, definir. Vou fazer assim, velho. Vou definir a resistividade. Poderia usar a área? Poderia também, mas não usa. Então, a área fica de fora. Na resistência, só entra o comprimento. Então, você vê que a resistividade, ela depende não só do material, né, mas também da geometria dele, né? Depende do comprimento dele. A condutividade, não. A condutividade é uma propriedade intrínseca do material, porque a geometria está externa aqui, tá certo? Agora, na resistividade, eu já estou colocando a parte geométrica dele. Então, o cobre ele pode ter uma resistência térmica maior ou menor, dependendo do tamanho da barra, tá certo? Se eu pegar uma barra de 1 metro é um, se eu pegar uma barra de 2 metros é outro. Conveniência, criei assim, achei que era legal fazer assim, preferi fazer assim, segue a manada, vamos fazer assim mesmo. Ok, sem problema nenhum. Desde que todo mundo siga a mesma regra, né, defina da mesma forma e use da mesma maneira, não tem problema nenhum. Então, dado essa definição aí da resistência térmica, a gente pode agora escrever, comparando essa expressão com essa expressão aqui, da seguinte maneira, ó, KL, então K dividido por L é 1 sobre R. Então, daqui e daqui, eu tiro que o meu P de condução nada mais é do que A vezes ΔT sobre R. Ou seja, quanto menor a condutividade térmica de um material, maior vai ser a resistência. Condutividade pequena, resistência grande, né? E vice-versa. Um é inversamente proporcional ao outro. Ó. Quanto maior esse cara, menor esse cara aqui. E esse aqui depende também do comprimento da barra. Então, um objeto que tem uma resistência térmica elevada, ele é um mau condutor de calor, tá certo? E, portanto, ele é um bom isolante térmico. Quanto maior a resistência térmica, melhor isolante térmico ele é. Tá claro? Então,
Essas convenções são importantes porque vocês vão encontrar esses termos aí na literatura, né? E vocês precisam saber do que os caras estão falando, né? Então, quando você escuta condutividade e resistência, o que precisa vir na mente é que um é o inverso do outro. Tem um L ali, mas a ideia é saber que um é o inverso, um sobre o outro. É proporcional a um sobre a condutividade térmica. Muito bem. Agora, definido esse resistor térmico, né, que é um ente isolante, como é que ficaria a taxa de condução térmica quando a gente infere condutores em série? Então, imagina que eu coloque um condutor, coloque outro, coloque outro, coloque outro, coloque 4, 5 condutores. Como fica essa resistência térmica de um conjunto de resistores térmicos? Como será? Então, naturalmente, a gente precisa explorar isso também. Então, tem uma seção que se chama, uma subseção, na realidade, condução através de placas compostas. Tá aí. Então, qual que é a minha brincadeira agora? Agora, a ideia é fazer algo assim, ó. Agora, ao contrário do caso anterior, onde eu tinha somente uma plaquinha, agora eu venho e infiro um conjunto de plaquinhas, inclusive com tamanhos diferentes, um com tamanho L2 e um outro com tamanho L1. Então tá aí, eu tenho uma figura que mostra aí essas placas compostas. Elas são formadas aí por 2 ou mais condutores diferentes, de espessura L1 e L2, né? Aí a gente mantém a área mesma, simplesmente para manter para facilitar, no fundo, não precisava ser assim, você poderia, mas vamos deixar ele com áreas constantes. E eles têm diferentes, né, condutividade térmica. Você tem um que tem um K2 e o outro que é um K1. Então você pegou um isopor e um pedaço de madeira, pôs lá os dois lá e quer calcular a transferência e a condução de calor do reservatório TQ para o reservatório TF. Então, cada um tem uma temperatura e a gente quer agora saber calcular como é que fica essa condução, né, nesse sistema como um todo. Bom, a gente vai supor aqui que as taxas de condução através dos dois materiais é a mesma, tá certo? Então, a quantidade de calor por unidade de tempo que atravessa os dois condutores é a mesma. Com o tempo é igual corrente. Se você pegar um resistor com R1 e um resistor com R2, a corrente que atravessa os dois é a mesma. Por quê? Porque as cargas que entrou aqui saem do outro lado, né? Então eles criam uma resistência conjunta, mas a transferência como um todo acontece a uma taxa constante. Da mesma maneira aí, a taxa de condução através dos dois materiais é a mesma. Ou seja, a taxa de transferência de energia ela não varia com o tempo. É a mesma taxa. Se vai 10 joules por segundo, é 10 joules por segundo a todo tempo, certo? Continua passando ali. Dado, então, isso aí, a gente pode agora calcular a taxa de condução de calor nesse sistema composto. Então, vamos analisar com mais detalhes como é que fica a taxa de condução. Bom, a temperatura dos condutores em si, ele não varia, pois a energia transferida de um material em um certo instante de tempo é igual à energia transferida do outro material no mesmo intervalo de tempo. O que eu quero dizer? A gente supôs, né, que a condução térmica, né, é a mesma. Então, se atravessa 10 joules, o outro também atravessa 10 joules. Ou seja, se ele manda 10 joules de energia, conduz 10 joules, o outro também, que a taxa de condução é constante. Se essa taxa de condução é constante, a temperatura desses condutores aí, ela não varia, tá certo? Desses condutores de calor. Então, enfatizando, em um certo instante de tempo, a energia transferida é igual, de forma, então, que a temperatura nesses condutores ela não varia, certo? Porque a quantidade de energia que entra é igual à energia que sai. Pronto. Com isso em mente, a gente consegue avançar nessa brincadeira. Como é que fica isso aí? Então, ó, vamos analisar e vamos chamar que a temperatura aqui, ó, tá aqui até, ó, desses condutores é uma temperatura Tx. Então, a taxa de variação no condutor 1, é isso que vocês precisam saber. Se vocês tiverem isso aqui em mente, o resto é só álgebra. A taxa de variação no condutor começa com 2 ali, a gente já viu a formuleta, era dependente da área, proporcional à variação de temperatura, Tq menos Tx, onde Tx é a temperatura do meu condutor, dividido
pelo comprimento, no caso o comprimento desse aqui é L2, e a constante de proporcionalidade é o meu K2. Era a expressão que a gente tinha definido, ó, aqui atrás. Ó. Aqui, ó. Ka ΔT sobre L. Agora a gente está analisando a transferência desse cara para esse cara. Temperatura Tx, temperatura Tq, a variação Tq, Tx, tem essa área aqui, tem esse comprimento L2 aqui e esse K2. É igual ao anterior, analisando esse conjunto aqui, usando esse termo aqui como o meu condutor. Essa taxa é a mesma do Q2 para o TF. Por quê? Porque se esse cara manda 10 joules aqui por segundo, esse cara aqui recebe 10 joules por segundo, mantendo a temperatura desses caras aqui constante, tá certo? A quantidade de energia que sai é igual à energia que entra do outro lado, a temperatura dos condutores é mantida constante, logo as temperaturas são iguais e a taxa de transferência é a mesma. Essa taxa, se aqui é 10 joules, do outro é 10 joules também, então essa taxa sendo igual, agora a gente tem a transferência desse cara aqui para esse cara aqui. Então eu tenho agora a área. Agora a minha temperatura inicial é Tx, está indo para o meu Tf. Aqui eu tenho L1 e aqui eu tenho K1. Pronto. Analisei desse para esse e depois desse para esse. Esse cara aqui é o meu condutor 1, 2, na verdade é o primeiro condutor, e esse aqui é o segundo condutor. O que a gente quer aqui é calcular, né, de uma forma explícita, sem ter o Tx aqui explicitamente exposto. Então, ó, eu posso facilmente calcular o Tx. Basta eu pegar e isolar o Tx aqui, ó. Pego essas duas equações aqui e isolo o Tx. Vamos lá fazer brevemente. Meu tempo, acho que dá. Então, ó, o que eu tenho? Ó? K2 ATQ. Estou abrindo esse lado aqui, ó. Estou abrindo aqui, ó. Menos K2 ATX dividido por L2 dividido por L2. Isso aqui me dá igual a K1 ATX menos K1 ATF, tudo isso dividido por L1. Agora, ponho meu Tx em evidência aqui, ó, então vai ficar ó, K1 ATX sobre L1 mais K2 ATX sobre L2. Isso aqui é igual a K2 ATQ sobre L2 menos K1 ATF sobre L1. Só rearranjei, né? Peguei esse termo aqui, esse aqui coloquei do mesmo lado, peguei esse termo aqui e esse termo aqui e coloquei do mesmo lado. O meu A aqui vai embora, tá certo? Porque tem todos os termos, então eu posso cancelar o A aqui, tá certo? Vai-se embora. Cadê os resultados aqui? Tá aqui. Então o que eu tenho aqui, ó, deixa eu ver, TXK1, tá tudo certo. Agora eu vou pegar o Tx aqui e isolar, ó. Vou colocar o Tx em evidência aqui, ó. Vai ficar, opa, em preto ainda, Tx que multiplica K1 sobre L1 mais K2 sobre L2. E isso aqui vai me dar K2 sobre L2 TQ menos K1 sobre L1 TF. Vou pegar esse cara aqui, vou passar dividindo e isolo o meu Tx. Então, o meu Tx ele é igual a K2 sobre L2 TQ menos K1 sobre L1 TF, tudo isso dividido por K1 sobre L1 mais K2 sobre L2. Se você fizer um pouco mais as contas, eu não vou ter um tempo todo para fazer isso aqui, mas agora já está bem fácil, né? Basta você pegar e colocar esse divisor comum. Você vai encontrar que o Tx ele pode ser escrito como sendo K1 L2 TF mais
K2 L1 TQ, tudo isso dividido por K1 L2 mais K2 L1. Aqui para cá é mais fácil, só vocês fazerem aqui, tá aqui. Então esse aqui é o meu TX, tá? É que eu preciso terminar essa aula hoje, então, esse capítulo hoje, então eu preciso avançar. Tá aqui o meu TX. Então eu vou apagar essas coisas todas aqui, vou jogar meu TX ali em cima só para facilitar. Então esses caras aqui vão embora, vão embora, vão embora. Fiz tudo isso para calcular o meu TX. Apagar, tá aqui o meu TX. Copiar, colar. Tá aqui, ó. E esses caras todos aqui vão-se embora. Muito bem, mas o meu objetivo é calcular o P2 em termos de TQ e TF. Eu não quero o TX, tá certo? Então o que eu faço agora? Então eu vou pegar agora o meu TX e vou substituir, ó, ele aqui. E vou trabalhar um pouquinho mais essa expressão aí. Então aqui eu também vou trabalhar um pouquinho, só para te dar o caminho das pedras. A ideia é o seguinte, ó. Então, ó, o que você vai ter? Vou pôr aqui, ó, P de condução. Você poderia substituir aqui também, tá? Tanto faz, dá na mesma, vai dar o mesmo resultado, não faz a menor diferença. O P de condução, então, é igual a K1A sobre L1, que eu pus em evidência, tá certo? E aí fica esse cara multiplicando o TX, que é o K1 L2 TF mais K2 L1 TQ. Tudo isso aqui dividido por K1 L2 mais K2 L1. Isso é o meu TX, aí tem aqui menos TF. Tá certo? Simplesmente peguei e troquei o meu TX aqui por esse meu termo aqui. Bom, o que eu quero é um divisor comum. Então eu vou fazer aqui um truquezinho, ó, só para dar o caminho das pedras para vocês. Vocês vêm aqui, ó, multiplica esse cara aqui por K1 L2 mais K2 L1 e divido por K1 L2 mais K2 L1. Para que agora eu tenha o mesmo divisor aqui comum aos dois, tá certo? Pronto. Se você fizer isso aí e trabalhar um pouquinho mais com cuidado, é essa passagem aí que talvez você tivesse um pouco mais de dificuldade, aí vocês vão ter aí, ó, basta trabalhar um pouquinho, vocês vão ter, ó, K1A que multiplica, não, vou pôr aqui K1A sobre L1, vamos lá, vai fazer mais um pouquinho aí, que multiplica. Então agora eu vou somar todo mundo aqui, vai ficar, ó, K1 L2 TF mais K2 L1 TQ menos TF K1 L2 mais TF K2 L1, tudo isso aqui dividido por K1 L2 mais K2 L1. Tá certo? Agora, o L1, desculpa, agora esse termo aqui, ó, cadê? Ó, K2, cadê aqui, ó? Deixa eu ver, K1, ó, K1L2TF menos K1L2TF, tá vendo, ó? Esse termo aqui, ó, tchum, tchum, cancela, um é mais, outro é menos. Agora, você vê que esse termo aqui tem L1, que é o termo que sobrou, esse termo tem L1, que é o termo que sobrou, mas tem um termo aqui com L1 também, então os L1s vão se embora aqui, ó. Esse L1 vai embora com esse L1, que vai embora com esse L1. Então agora fica mais fácil. Se você trabalhar um pouquinho mais aí, opa, aqui estava cortando. Se você trabalhar um pouquinho mais isso aí, agora fica mais fácil. Você vai tirar aqui o P de condução. Ele é igual, então, a um ATQ menos TF sobre L1 sobre K1 mais L2 sobre K2. E esse aqui é o resultado legal. Álgebrazinha aí básica, fundamental. Só trabalhar um pouquinho, com cuidado e atenção que vocês chegam lá. Por que esse resultado é legal? Vamos olhar o anterior aqui, ó, quando a gente só tinha uma placa, ó. A gente tinha, ó, isso aqui, ó. Esse cara aqui quando era uma placa, onde o R nada mais é, vou até substituir o R aqui, ele era L sobre K. Então, ó, aqui, ó, é o meu ΔT também, ó. Olha que interessante, então, essa brincadeira como um todo. Porque agora, se você se atentar, o que você observa é que aqui a gente fez para 2. Se você tivesse 3, pode fazer. Você vai encontrar algo assim, ó. O P de condução é igual a um ATQ menos TF, e aqui você vai ter uma somatória de LI sobre KI. Agora, se atentando que o meu R aqui, ó,
é L sobre K, que é a minha resistência, né, a minha resistividade térmica. Então, o que você tira no final das contas é que o seu P de condução, quando você tem um conjunto de placas agora, nada mais é do que um A delta T sobre a somatória das diferenças dos resistores térmicos. Ou seja, a resistência equivalente, se eu quiser substituir todos esses caras aqui, 1, 2, 3, 4, 5, o que eu pego? Calculo a resistividade térmica de todos eles, somo, vai dar um número. Aí eu troco esse cara por um só, cuja resistência equivalente nada mais é do que a somatória das resistências de cada um deles. Então a gente tem aí uma resistência equivalente agora para quando nós temos placas em séries ligadas no meu sistema. Então, as placas de séries, elas têm uma resistência térmica que é igual, né, equivalente à soma das resistências térmicas de cada uma das placas. Tá claro? Consigo trocar. Isso é análogo ao resistor de eletricidade elétrico. Você soma todos e troca. Quando eles estão em série, você troca a soma de todas essas resistências térmicas por uma resistência equivalente, que nada mais é do que a soma dessas resistências. Para avançar ainda nesse capítulo, agora a gente vai estudar o outro mecanismo de transferência de calor, que a gente chama de convecção. Hoje eu peço a paciência de vocês, que a gente vai um pouco mais longe, se for o caso, mas também não vai tão mais longe assim. Que é o meu outro mecanismo de transferência. Então, vou pôr a minha figurinha aqui. Ah, tá aqui, eu já separei minhas figuras. Essa é a minha convecção. Então, dito que era condução, né, estudando um pouco, definido resistividade térmica, condução, então é aquela transferência de calor que um elétron vai ser, uns átomos vão chacoalhando, vão passando adiante, define o conceito de condutividade térmica, define o conceito de resistividade térmica, aprende a fazer condutores em série, né, condutores térmicos, é a soma dos condutores, e isso fecha a parte de condução, e agora a gente vem com a ideia de convecção. Bom, a energia transferida por convecção, ela vai depender da presença de um fluido, tá? Então, isso aí acontece quando nós temos fluidos trocando energia térmica. Então, o que acontece na convecção? Vamos lá, que não é tão difícil de entender. Imagine que você tem um fluido, como o ar ou a água, e ele entra em contato com um objeto cuja temperatura é maior que a do fluido. Por exemplo, todos esses aqui são bons exemplos, né? Mas para a gente entender bem, ó, esse cara aqui dá uma chama aqui, ó, aquecendo essa parte do fluido aqui, ó. Bom, o que acontece é que a temperatura da parte do fluido que está em contato com a minha chama ali, ele esquenta, tá certo? Ele começa a aumentar e, na maioria dos casos, né, essa parte do fluido, então, como ele está mais quente, ele tende a se expandir. Então, existe uma expansão desse fluido e isso faz com que o volume que ele ocupa aumente. Então, ó, se o volume aumenta, você tem uma densidade, que é massa sobre volume, a densidade desse cara aqui próximo à chama diminui. Então, o fluido que está próximo à chama, ele tem uma densidade menor do que o fluido que está mais afastado da chama. Como a densidade é menor, essa expansão, né, que faz com que essa densidade diminua, gera então uma força de empuxo. Você se lembra? Porque a densidade é menor do que o fluido, então você tem uma força de empuxo que faz com que esse fluido quente se levante. E aí então ele sobe, à medida que ele sobe, o fluido frio se escoa e ocupa o espaço dele, e aí o processo continua. A chama começa a esquentar esse fluido diminui a densidade porque expande, ele sobe, o fluido frio desce e aí a gente fica com esse movimento assim, ó, de convecção, que é então esse processo de transferência de calor. Essa convecção, ela faz parte de muitos processos na natureza, tá certo? Então a gente tem o caso do aquecimento da atmosfera aqui, ó, por exemplo. Então você está com o asfalto muito quente, o asfalto expande o ar sobe, o fluido frio desce, fica nesse movimento
de convecção. É bastante comum. Os pássaros também eles usam essas correntes de convecção também para se manter no ar, igual asa delta, né, também, os caras que andam de asa delta também usam essas correntes de convecção, que são chamadas térmicas, né, que são correntes de convecção do ar quente. A ideia é basicamente essa. Expandiu, ficou menos denso, subiu. O fluido mais frio escoa. Esquentou, expandiu, e aí fica nesse processo indefinido aí, de movimento. Finalmente, para concluir, o nosso último processo que a gente vai estudar é o que a gente chama de radiação. Então, concluindo o nosso capítulo, o outro processo é o processo de radiação. Bom, como eu já disse nas aulas passadas, né, o movimento dessas moléculas, quando elas estão aquecidas, ou seja, para qualquer temperatura diferente de zero, elas produzem uma radiação eletromagnética, certo? Então, é através dessas ondas eletromagnéticas que acontece essa transferência de calor. A gente chama essas ondas eletromagnéticas, em especial, porque elas têm uma frequência muito especial, de radiação térmica. Então, a gente distingue, né, essas outras ondas eletromagnéticas dessas, dado a frequência, e define o nome, então, dado de radiação térmica. Tá? Então, quando a gente se aproxima de uma fogueira, por exemplo, a gente é aquecido, né, por essa radiação térmica. Ao contrário do que das ondas sonoras, que precisam de um meio para se locomover, a radiação térmica ela não precisa de nenhum meio para se propagar. A radiação eletromagnética ela se propaga no vácuo, certo? Então, mesmo sem nenhum meio, olha que interessante que é a natureza. Essa radiação, esse calor, ele consegue ser transmitido. Você vê, por exemplo, a radiação solar, né, chega até a Terra, né? E você tem um vácuo muito grande no espaço. Então, mesmo através desse vácuo, elas são transmitidas. Essas ondas longitudinais, né, que são as ondas eletromagnéticas, elas se propagam no vácuo. A taxa com a qual esse objeto emite energia, através dessa radiação eletromagnética, ela depende da área, depende da superfície do objeto, depende do objeto em si, e também depende da temperatura dessa área. Ou seja, se eu pegar uma esfera, está aqui a minha esfera, e eu aquecer esse cara aqui, começar a esquentar, 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 eu vou ter aqui radiação térmica sendo emitida. Essa radiação, e aqui eu vou colocar, porque isso vem mais da mecânica quântica, não é algo tão trivial de se calcular, ela é dada, então, a taxa de radiação térmica ela é igual a uma constante de proporcionalidade, que é chamada constante de Stephen-Boltzmann, vezes a permissividade do meio. Na verdade, no caso aqui não é permissividade, é emissividade. Isso aqui não é permissividade, é emissividade do meio. E depende da temperatura à quarta potência. Esse resultado você consegue deduzir só na mecânica quântica, tá? Mas é importante você ter em mente de que a radiação, a taxa com que ela é medida, ela vai com a temperatura à quarta, tá certo? Essa emissividade aqui do meio é um número, tá? Que é entre 0 e 1 e vai depender da composição da minha superfície. O sigma é uma constante. Esse sigma aqui, ele vale 5,6704 vezes 10 elevado a menos 8 watt metro quadrado Kelvin à quarta. Esse cara aqui é um número entre 0 e 1, que depende da composição da superfície. No limite ideal, que você tem aí o que a gente chama de radiação de corpo negro, essa emissividade no meio é igual a 1, certo? Então o objeto ele é altamente emissível. Vale também frisar que essa temperatura aqui, ela tem que ser medida em Kelvin, tá? Porque essa taxa de radiação é igual a 0 quando a temperatura é 0. Então, qualquer material que tenha uma temperatura diferente de 0 Kelvin, ou seja, todos, eles emitem uma radiação térmica. A taxa com que o objeto absorve energia através da radiação térmica também é a mesma, tá certo? É escrito da mesma forma. Então, a taxa de radiação é essa, e a taxa de absorção
também é dado por sigma epsilon T a quarta, mas agora é a temperatura do ambiente. Então você vê, o objeto ele é capaz de transmitir, radiar, e ao mesmo tempo ele também é capaz de absorver. Agora ele tem uma temperatura, então ele observa, ele irradia com a temperatura dele T a quarta, e ele absorve com a temperatura do ambiente até a quarta. De forma que a taxa líquida de emissão de um objeto, ela nada mais é, então, do que a taxa de absorção menos a taxa de radiação. Então, essa é a taxa líquida que o objeto, né, emite calor. Se o meu P líquido é positivo, significa que ele absorve mais energia do que emite. E se essa taxa for um número negativo, significa que ele emite mais radiação do que absorve. Isso aqui, então, me dá uma taxa que é igual a um sigma epsilon a T do ambiente a quarta menos o T do objeto. Tá certo? Daqui, a informação relevante é você se atentar de que a temperatura é elevada à quarta potência. A taxa de emissão de radiação térmica, ela depende de T a quarta, proporcional a T a quarta. Em relação à convecção, se atente da expansão e da densidade do líquido, então, que é fundamental para isso, né? Se expande, diminui a densidade, sobe. E no caso da condução, se atente basicamente que é uma transmissão das vibrações dos meios, né, dos átomos, que vão passando de um para outro.